Então, boa tarde a todos, boa tarde, Giovana, né? Obrigada por você ter aceitado, né, esse convite de falar um pouquinho, fazer essa leitura do seu texto, né, do seu conto, Suprema, né? Eu vou deixar você assim à vontade, porque a gente te conhece, todos aqui, nós estudamos com você no Seminário 7, né? Aí eu só queria deixar aqui dito que nós estamos aqui num trabalho pelo Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul, né? É uma atividade chamada Biblioteca Circulatória de Psicanálise, em colaboração com o Ágora Instituto Lacaniano, tá? O qual eu, a Marielle, a Camila, estamos sempre interessadas, né? E participando desse trabalho. Então, tá sendo muito gostoso, né? E queria também, se você quiser fazer uma apresentação, porque a gente circulou muito, circulou no fórum, no Ágora, o marketing, né? E, mas se você quiser falar alguma coisa além do que estava lá, fica à vontade. Queria passar a palavra para você a partir de agora, falar que eu amei ler o seu conto, eu fiquei assim também nesse amor, com muitas dúvidas, mas eu quero escutar, eu e acho que todo mundo, né? Sei lá, quero ir além. Espero que eu consiga, né? E seja muito bem-vinda, tá, Giovana? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Camila, Gislene, né, pelo convite, porque esse é um conto que foi muito interessante, né, que eu fiz assim de uma vez só, sabe? Quando baixa o insight na gente, a gente vai coloca-se a escrever, né? Na ocasião, claro, baixa o insight a partir também de um incentivo, né? Na ocasião eu fazia foi o ano passado que lançou esse conto, né? Eu fazia uma disciplina chamada Representação em Memória. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Representação em Memória, isso. Com a professora Ângela Maria Guida, do doutorado em Estudos de Linguagem da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, eu já estava, né, rodeando esse assunto sobre representação em memória, que ainda gosto muito, e a partir da aula dela, casou o que eu já tinha escrito, arquivado, com alguns conceitos. O que que eu já tinha escrito também, né? Eu fiz um curso com uma escritora, professora da PUC Rio Grande do Sul, chamada Natália Borges Polesso. O que eu tenho aqui no consultório agora são esses dois livros dela. Um chama-se Foi um Péssimo Dia, um livro engraçadíssimo. Se diz infanto-juvenil, mas para quem nasceu na década de 80 se identifica muito os adultos. E uma resenha dela saiu no Boletim Apoena, um boletim que eu mesmo fiz a partir desse livro, no boletim do Fórum do Campo Lacariano de Mato Grosso do Sul. Tem outro livro que eu gosto muito, chama-se Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, também dela, mas eu conheci através do livro Amoras, né? E aí eu fiz uma oficina de escrita com ela. Então eu fiz esse conto e guardei. E daí, junto dessa disciplina, eu fui unindo as paixões. Atualmente, essa disciplina aconteceu em 2025, no primeiro semestre. Atualmente, eu não estou mais, então, nessa disciplina. Eu estou em uma que chama uma outra, na mesma instituição, né, como aluna especial do doutorado em estudos de linguagem, chamada Representação e Mimesis. Eu vou até pegar um nome grande, deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui para não errar. Peraí. Atualmente, então, eu estou numa disciplina que chama-se Linguagens e Representação, Literatura, Mimesis e Representação, com o professor Wellington Furtado Ramos. Isso como aluno especial, mas eu, nesse meio tempo, entrei numa outra instituição no doutorado, na Universidade Católica Dom Bosco, né, no doutorado em Psicologia, com o professor Josemar de Campos Maciel, que é o meu orientador. Então, só fazendo esse preâmbulo, essa apresentação,
para dizer que eu consegui fazer essa costura de todas as paixões, as disciplinas, né, em forma de artigos, de conto. Então, por isso também que eu agradeço, porque eu estou hoje falando aqui, meninas, sobre uma paixão minha, né? Que uma nova paixão que está aí há alguns anos já dentro de mim, mas que está saindo com mais frequência, que é a união, né, da literatura com a psicanálise. Então, eu fiz aqui um roteiro, então eu vou ficar falando com vocês e olhando o roteiro para a gente não se delongar muito, né? Não viajar muito no fugir do tema. Vamos lá. O que essas paixões todas depois que eu transformei elas em escrita? Eu escrevi um conto e participei de um concurso literário, né? Que a editora Comala organizou ano passado e fez esse livro aqui chamado Contos em Miniatura. A proposta da editora eu achei assim, fantástica, porque são 365 mini contos. Então, né, contos curtinhos. Por que esse mundo de contos? Porque é para ser lido um conto por dia. Basta um conto por dia. E em anos bissextos, a pessoa cria o próprio conto. Então, tem uma página aqui, né? A página 67 desse livro está em branco, para que a pessoa possa ficar à vontade de criar o seu próprio conto. E a editora Comala, ela acolhe muito bem, né, o escritor que já tem mais experiência e o escritor iniciante. E então pode escrever aqui nesse livro, depois mandar para a editora que eles te respondem, né, sobre uma análise, né, do que você escreveu. Então, eu fiquei também feliz que o conto saiu, esse mini conto saiu publicado no livro impresso. Originalmente, esse conto ele tem 11 páginas. Esse é o conto original, porque como era minha paixão, como foi uma catarse, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Só que para o concurso literário da editora Comala, tinha que ser mini conto. Então eu fui pegando só as partezinhas assim que mais me marcaram e fiz esse mini conto e mudei o nome original para Suprema. Então, Suprema está na página 216 desse livro e eu vou ler para vocês para que a gente possa fazer um comentário, né, ao longo do texto. Após o texto. Suprema. Vovó e eu costumávamos sentar na praça, observar as pessoas e brincar de adivinhar o destino delas. Um dia, ela disse: Tá vendo aquela moça de verde? Parece uma mulher que conheci. Uma mãe exemplar que decidiu namorar outra mulher. Mas o ex-companheiro, tomando a notícia como uma afronta pessoal, satisfez o mandato secretado por sua mente: matar. Ele matou a moça a pedradas, abandonando-a em uma rodovia a 7 quilômetros de sua própria casa. Vovó sempre me protegia de todos os males do mundo, exceto da verdade. Falar sobre a dor é desconstruir aquilo a que se agarra, os recortes dos desarquivos da memória. Já conhecia essa história, mas não nessa versão. Era sobre mim e a minha mãe. Mais uma mulher com obsolescência programada pela violência, de que o tempo enigma se encarregou de sumir. Anos depois, entendi que aquela amoreira negra, com cabelo de algodão doce e olhos de jabuticaba,
deixou na terra sua herança mais preciosa, o amor de uma avó por seu neto. Bom, ah, então, preciso de alguns segundos. Esse conto me atravessa porque tem bastante informações aqui que são, aliás, todas, né, que são baseadas em fatos reais, né? E eu queria escrever algo sobre infância, que, que também faz parte ali do rol de listinhas de coisas que eu quero, coisas gostosas que eu quero fazer, é escrever, né, para as crianças, uma literatura acessível que elas possam compreender, mas com assuntos contemporâneos. E, e então eu iniciei falando assim sobre esse brincar, né? Uma avó que brinca com o neto, que senta no banco da praça, que fica comentando das pessoas. Mas dessa vez, essa avó não aguentou, né? Ela contou aquilo que estava guardado dentro dela. Enfim, tem várias coisas para serem ditas. E aí eu queria saber o seguinte, Gislene. Ah, você quer fazer as suas perguntas que você falou e a gente vai conversando? Eu expliquei um pedaço do conto sobre a avó, mas aí a gente vai fazendo um passo a passo, curiosidades, ou eu falo de uma vez só. Ah, Giovana, como você preferir. Eu posso falar alguma coisa ou Uhum. você. O que que você prefere? Tá, então eu vou terminar aqui, terminar de falar, e aí você pergunta, porque de repente se eu esquecer alguma coisa, Tá né, a bom, gente retoma. tá ótimo, tá muito bom te ouvir. Bom. Então essa avó soltou, né? Essa era a minha intenção mesmo, que passar, transmitir essa ideia de que é uma adulta falando para uma criança assuntos muito sérios, né? Que é de violência, de morte, de homossexualidade, de namoro, de divórcio, né? De ex-companheiro. O que mais que a gente pode pensar? Uhum. De assassinato, né? Não só da morte em si. Enfim, tem umas coisas aqui que eu também não tirei, assim, só da minha cabeça. Eu tirei da minha cabeça, somente isso. Ou seja, eu não tirei, mas eu tirei. Porque toda escrita vai um pouco de nós, né? Ali dentro da escrita. É, o que eu quero dizer com isso? Eu li algumas matérias, umas reportagens na televisão que me marcaram muito. Eu atendi umas pessoas também de casos muito doloridos, de situações de violência bastante grande, coisas que a gente fica sabendo, outras palestras que a gente assiste, livros que a gente lê. Então, eu misturei tudo, fiz esse compilado aqui e saiu esse trecho. Então, só esse trecho, até chegar aos 7 quilômetros de sua própria casa, tem muita informação, né? Tem um montão de coisa dentro da minha cabeça, assim, que eu consegui fazer um pouquinho em forma de escrita. Esses 7 quilômetros também não foi minha invenção. Foi uma história horrorosa que aconteceu, que a mídia mostrou, que ficou conhecida como Caso João Hélio, que aconteceu há muitos anos atrás, de uma criança, né, que chamava-se João Hélio, onde alguns sequestradores, onde essa criança estava dentro do carro com a mãe dela e alguns sequestradores chegaram nela na rua, né, abordaram essa mulher, arrancaram ela com bastante violência de dentro do carro
e não deu tempo dela tirar o filho, porque a maneira como ela foi arrancada, jogada na rua, né? Os ladrões já entraram e já saíram com o carro. E o João Hélio ficou, perdeu, ela ainda tentou tirar, né? Ainda tentou tirar a criança, e os ladrões, eles não podiam esperar, claro, né? Sair a criança, porque eles queriam roubar o carro, né? Então a criança ficou pendurada na porta do carro, né? Nem saía, nem entrava. Então a porta fechou, né? A roupa dela. E aí ela ficou e eles aceleraram o carro, tentando fugir, porque estavam roubando o carro, né? E eles andaram por 7 quilômetros. Só depois de 7 quilômetros é que alguém conseguiu parar esse carro. Eu acho essa história estranha. Acontecer tudo isso no meio da rua e ninguém, não tem a polícia, não tem ninguém que fecha eles, né? Que bate no carro, que. Então, é uma história que eu não fui atrás. Eu peguei essa estranheza da minha cabeça e tentei colocar no papel. Porque seja lá como for a história real, o que eu conheço dessa história, a partir disso foi que eu escrevi. Porque a partir do que eu ouvi na televisão há muitos anos, eu lembro que eu estava na faculdade, já foi suficiente para eu achar a história horrorosa, violenta, né? E falar, um dia eu vou escrever, um dia eu vou escrever mais sobre isso também. E já tem, né? Já tem coisas escritas, um dia eu quero publicar também. Então, esses 7 quilômetros da própria casa, assim, me marcou, sabe? E aí eu fui misturando, olha só, vovó me protegia de todos os males do mundo, exceto da verdade. A gente estuda muito na psicanálise sobre o dito e o não dito, né? O quanto falar sobre uma situação, um mal-estar, uma coisa boa ou não que acontece em uma família, né, marca o sujeito para sempre. Essa marca psíquica pode vir através da dor, se espalhar e virar um trauma, ou ela pode ser ressignificada, dependendo da intensidade da marca, da frequência, a maneira como foi falado, a maneira como o sujeito absorveu dentro do seu inconsciente aquilo que ele ouviu. E por isso eu também coloco: falar sobre a dor é desconstruir aquilo que se agarra, né? Os recortes dos desarquivos da memória. Então são que recortes que se lembram, que ficam guardados, ou seja, arquivos, recortes, vinhetas, arquivados. Porém, falar sobre a dor é desconstruir isso, esse arquivo. Então, falar é desarquivar a dor. Então, falar, escrever, pintar, fazer teatro, dançar, enfim, tudo isso, todas essas linguagens que são consideradas também arte, né, elas vêm para contribuir para isso, não só para os desarquivos da memória, mas para o tratamento, que é isso que a psicanálise acredita. Não significa que escrever unicamente é o tratamento, de modo nenhum estou dizendo isso, mas que isso pode sim trazer um enorme de um alívio psíquico. Isso já foi comprovado, né, por muitos teóricos sobre, eu vou chamar aqui, não é um termo que Lacan usa, mas eu vou chamar sobre os benefícios que se tem para a saúde mental, né, a escrita. Como Lacan diria? Lacan diria em Litura Terra que a escrita vai fazer borda. Veja, trauma. A escrita é objeto A. Sei lá o que que é isso aqui ainda. A gente não sabe, a gente tem que ouvir o sujeito para saber o que é isso. Então, a escrita faz essa borda. Ela passa por aqui.
e ela endereça, né, para algum algo que vai chegar a algum lugar, né? Então tem um endereçamento e vai causar uma manifestação nesse sujeito. Na leitura terra ele chama de letra. Então ele não usa essa palavra benefício, porque quem fica arquivado com no seu sintoma, no seu trauma, ele chama isso de gozo. E às vezes o sujeito passa por esse gozo de uma forma inconsciente, quase sempre, né? De uma forma inconsciente, então nem sabe o porquê e que está segurando esse saco de trauma, esse pacotão. É, enfim, eu me perdi um pouco, deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Eu vou ter que pegar uma colinha aqui porque eu vou embora. E aí vem a escrita, né, para fazer essa fronteira entre o saber e a satisfação. Sobre isso que eu queria comentar também com vocês. Porque a escrita ela ajuda a delimitar esse excesso, isso que eu estava chamando de gozo, e trazer isso que eu chamava de benefício. Lacan diz uma reconfiguração do modo do sujeito se expressar no mundo. Eu falo, eu chamo de benefício. Porque eu estou simplificando, não que eu estou criando uma nova teoria. E se Lacan me ouvisse, ia acabar comigo. Ele falou, que benefício? Isso é uma nova forma de se expressar no mundo, uma ressignificação, uma insurgência, uma insubordinação ao discurso capitalista, enfim. Então, para a gente prosseguir aqui, ah, eu quis trazer também uma palavra que me chama a atenção nessa contemporaneidade, que é a obsolescência programada. O que que significa isso? Como as coisas são feitas já com uma programação para serem descartadas. Como eu vi, porque eu tive um certo celular que eu tinha, que daí eu comprei outro, aconteceu o mesmo problema, e depois eu li num artigo científico que aquilo pertencia a uma obsolescência programada. Já sai com data para morrer, já nasce com data para morrer, porque não para morrer, entre aspas, né? Porque eu tô falando de objeto, eu tô falando do celular, já sai com data para estragar, porque precisa comprar outro, porque precisa circular o dinheiro, porque precisa vender, porque a empresa vai lançar novos celulares ou novos. A empresa vai lançar novos produtos e a gente precisa adquirir para ter, né? Essa é também uma da lógica do capitalismo, sobrepor o ter em relação ao ser. Então, eu trouxe aqui essa ideia de obsolescência programada para dizer que muitas mulheres já nascem em uma situação de grande vulnerabilidade social, de segurança pública, de, de amparo social, amparo no sentido de ser compreendida dentro das suas vivências, dentro da sua história, né, dentro de sua ancestralidade. De onde veio esse povo, por que que eles chegaram até aqui, por que que eles ficaram até aqui, como, por exemplo, os povos indígenas. Aqui não fala de nada. Aqui tem uma parte que fala, algumas pessoas entendem, dessa comunidade que ela veio. Eu procurei não colocar muitos elementos aqui que pudesse falar sobre cor de pele, sobre dinheiro, se era rica, se era pobre, se era preta, se era branca, se era indígena, se é marginalizada ou não, porque basta ser mulher, já é considerado um corpo dissidente e marginalizado na nossa sociedade.
Eu não precisava de mais elementos. Eu entendi assim. Hum, bom, e aí eu faço uma ligeira inferência em relação do que acontece, como as notícias elas aparecem e rapidamente elas desaparecem e o tempo se encarrega de sumir, né? Se encarrega de arquivar. E assim tem que ser, porque se toda hora ficasse escancarado a dor que aparece na mídia, não ia dar conta. Não ia dar conta de aparecer em tantos lugares, assim, não teria quantidade de outdoor, não teria quantidade de revistas para ficar arquivando. Caso João L. até hoje, mulheres que foram violentadas até hoje, porque é tanto, 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 que a gente tem que buscar nos arquivos mesmo, né? Então, nesse sentido, assim, também que eu quis dizer que o tempo enigma se encarregou de sumir. Mais uma história, mais uma mulher sumiu, mais uma história se foi, mas ficou guardado na memória desse menino. É um menino aqui, eu não lembro mais agora se dá para ver que é um menino. Enfim, no conto original é um menino, então eu vou chamar de, né, o narrador de menino, uma criança. É, e aí ele fala, né, da maneira como ele vê a avó dele. Aquela moreira negra é uma árvore que tem um tronco fino, mas muito resistente. Um cabelo de algodão doce, que criança gosta, né, de algodão doce, isso que eu estava pensando. Olhos de jabuticaba, bem pretinho, olhando pra gente. Deixou na terra essa herança, que é o amparo, né, gente? Que é o amor. Sua mãe morreu, mas eu estou aqui. Jamais te abandonarei. E o amor de uma avó por seu neto faz parte também da história. Ah, neto, ok, menino. Faz parte também da minha história, né? Porque no conto original tem vários elementos, né, que me faz lembrar da minha avó, que não tem nada a ver com essa história. Mas me faz lembrar da minha avó, naquela avó que protegia, que amparava, que cuidava, que dava comidas, que quase sufoca de amor. Clássico, né, de algumas avós. E eu consigo lembrar dela, mesmo tendo passado já muitos anos, né, que ela faleceu, muitos, da minha infância maravilhosa com ela, então também faz parte, né, de uma escrita, assim, que eu quis trazer à tona, né, tirar de dentro para fora. A literatura tem essa responsabilidade também, esse papel, né? A gente tira o que está dentro e põe fora. Ela, por consequência, ela retorna de fora para dentro. Então, eu tirei o que está dentro, coloquei aqui fora. Hoje a gente já está retornando fora para dentro de cada um, né? Cada um pode ouvir sobre o que eu estou falando, cada um pode falar, cada um vai poder escrever alguma coisa a partir do que lembrou aqui. Então, a literatura com a psicanálise, ela tem uma grande função social. E eu me apoio em Antônio Quiné para falar que ela tem também uma função social e política, porque ela representa a nossa manifestação na polis e a maneira como a gente está fazendo alguma coisa, sim, para dar conta da angústia que sente e para poder e deu um branco na palavra. Mas para poder fazer alguma produção para o mundo, mostrar alguma produção para a polis, para a sociedade, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas como que eu vou contribuir com o mundo? Como que eu vou contribuir eu aqui dentro do meu consultório fechado, na solidão, aqui ouvindo um a um? É assim.
Essa é uma das formas. Tem várias formas de contribuir com o mundo. Uma delas é através da escrita. Contribui comigo, e contribui com quem lê, e contribui com outra pessoa, como, por exemplo, o meu paciente. Porque eu não vou ficar uma pessoa que tem, né? Eu já sou, todos nós já somos pessoas que têm grandes recalques, mas em relação a isso foi mais um passo na minha vida, mais um desejo que eu banquei. Então, como consequência, alguma pessoa vai ficar, vai receber, né, a consequência dessa produção que eu fiz para o mundo através da literatura. Por que que eu estou falando isso? Porque eu costumava ficar patinando como se fosse um lodo, eu não conseguia sair do lugar. Então eu ficava caminhando no mesmo lugar, né? E aí eu vi que quando eu podia assim caminhar, eu fui fazendo de uma outra forma. Então eu vejo que a escrita ela vem também para nos salvar muitas vezes, nos salvar dos nossos próprios sintomas, de uma menos-valia ou que se diz autossabotagem. E é bastante interessante quando acontece um pinguinho, um grãozinho de areia que a gente consegue bancar o desejo, a maneira como se sente por dentro. Então, a gente consegue, sim, contribuir com a sociedade, fazendo alguma produção, seja lá qual for. E a gente não tem ideia da repercussão disso, né? Do que a gente decide fazer, não só pelos outros, mas por nós. E basta, bancar os nossos desejos para que a nossa vida mude. E outras pessoas, e vai reverberar em outras pessoas. Anteriormente eu falei dessa fronteira entre o saber e a satisfação. E é disso que eu estou falando agora novamente. E Lacan chama de litoral. Eu acho bonito esse termo, no texto chamado Litura à Terra, Lacan chama de litoral. Essa fronteira entre o saber e a satisfação. E eu fico imaginando assim a água do mar quando vem para a areia e volta, quando vem e volta. Veja que coisa mais linda se não é um dentro fora, quase que um. Meu Deus. Esse símbolo aqui, gente, ó, é o infinito. Sabe a banda, como quase uma banda mesmo, vem, volta e vem, a água do mar vem de um jeito, volta de outro, nunca mais vai ser a mesma coisa, vem de um jeito. Então, esse litoral, saber, satisfação, saber, eu acho muito legal, eu gosto de ficar pensando sobre isso. Mas, enfim, em 40 minutos de fala já, eu consigo facilmente falar que eu era professora até 2024, então eu sei que eu consigo facilmente falar por 4 horas, sem parar, e eu não vou fazer isso com vocês. Então, nesse momento, eu vou dar uma pausa. E aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações que vocês quiserem. Ai, Giovana, lindo. Inclusive, tem uma pessoa aqui falando no chat. Eu acho que é a Ilza está aqui, usuário do Zoom. É você, né, Oi, Ilza? sou, mas eu vou ter que sair agora, que eu entrei um pouquinho, tentei antecipar um paciente e atrasar outro, mas vou ter que sair. Quero agradecer Gislene, Camila, Marielle e a Giovana. Que coisa linda isso que ela traz pra gente. Como que a escrita salva mesmo, faz a gente fazer diferente, faz a gente reduzir o sintoma da gente. Então, quero agradecer vocês, meninas, tá bom? Que bom, a Um gente se abraço, encontra numa um abraço, próxima, com viu? mais tempo. Obrigada, Sim, viu? sim, eu vou tentar sempre me organizar pelo menos um pouquinho, né, nesse horário, sim. O que der para assistir já é um ganho. Um abraço. Obrigada, Ilza. Outro abraço. Um Ilza abraço. Ferri, nossa escritora querida. Isso mesmo. Em breve Beijo, ela vem beijo, falar Giovana. para a gente, Obrigada. já está na lista. Obrigada, meninas. Um abraço, viu? Tchau, Ótimo. beijo, abraço. Giovana, é, você foi falando e você começou falando uma coisa que eu fiquei assustada, porque você falou assim, é menino ou menina?
Eu li quantas vezes o seu conto? Quantas vezes? É incrível como Hum. que consciente e inconsciente realmente é coisa de um lapso, de um instante. Eu era menina até então, aqui era o A, era neta. E agora eu falei, e inclusive postei, né? Me tocou muito, justamente o amor de uma avó por sua neta, eu li. Como pode, né? E por aí a gente já tira, né? Enfim, é, eu também pensei assim, você falou das artes, né? Da escrita também, da arte, da poesia, do conto, de tudo isso e eu li em algum lugar que a poesia salva, né? Sem ela, quando falta poesia, vem a tragédia. E aí eu lembrei do seminário 8 que a gente estudou, né? Morte, uma coisa de tragédia. Então aqui não, aqui é amor, é arte, é salva, é ser salvo, né, de alguma forma. E, e aí você falou da banda de Moebius, né? E realmente é um dentro e fora constante, né? Por isso que é tão bom ouvir você ler o que escreveu. Olha como é incrível. Eu li, acho que a Camila vai também ter outra visão, e qualquer um que está aqui. E aí você falou e ressoou de uma outra maneira, e eu olhei de uma outra forma. É muito lindo isso. A escrita salva, né? Como você disse. Mas, assim, aqui tem um lugar, um ponto que me chamou muita atenção, da verdade. Você não falou. Aqui tá vendo aquela moça de verde? Não, não é aqui. Aqui, vovó sempre me protegia de todos os males do mundo, exceto da verdade, né? Essa verdade, queria que você falasse um pouquinho mais dela pra gente, se possível. Ah, tá. E daí, depois que fala a verdade, ele fala assim: já conheci essa história, mas não nessa versão. É. Né? Então, a avó, nesse momento, vamos pensar assim, a criança já está mais consciente para ouvir determinadas verdades, determinadas histórias. Então, nesse momento, a avó contou uma verdade da vida dele. Ele sabia uma parte, a avó vem e conta outra. Como foi, por exemplo, que a mãe foi assassinada, né? Porque ele conta, já conhecia essa história, mas não nessa versão. Era sobre mim e minha mãe. Então ele sabia, né, de outra forma, que essa história fazia parte da história dele. Mas a avó dessa vez não escondeu a verdade. A mãe foi assassinada pelo ex-companheiro porque ela ficou com uma assassinada a pedradas, Uhum, né, porque ela ficou com uma mulher. uhum. Mas quando eu falo da verdade, aqui pensando assim, nessa escrita que salva, sabe? Aí eu li alguma coisa que falava assim, que o sujeito não possui a verdade, como um saber consciente sobre si mesmo. Há uma Uhum, verdade que fala através dele, sem que ele saiba, né? Essa banda, essa verdade de fora e de dentro, e desse sujeito sem que ele saiba, me chamou a atenção também. E aí eu pensei, isso diretamente se articula com a concepção de inconsciente. uhum. Né, por esse caminho da escrita, acontece assim também, né, nessa articulação. Eu acredito que sim, Giz, porque, ó, se a gente pensar um pouco além, né, do ponto, o sujeito, ele já existe antes de nascer, por aí. Então, ele é falado. Então, eu vou dizer que ele é falado, passa-se a criar expectativas, né, e até o momento dele realmente nascer. Então, ele não existe enquanto carne, mas existe, já está dentro da linguagem, inclusive da linguagem falada. Então eu vou dizer que o sujeito é existido, nascido. Ele não existe, mas ele é existido pela boca de outros, e depois que ele nasce. Ok. Então, com isso, já tem algumas.
histórias que atravessam esse sujeito que sequer nasceu. Então ele vem e puxa todos esses significantes do que falaram dele, da história, já carrega, né? Já nasce e já vão carimbando o sujeito. Se tivesse um carimbo aqui até faria. Mas vocês entenderam, né? Nasceu o sujeito cheio de significantes. Então, por isso que é muito difícil de falar, né, sobre a verdade. Ele já nasce com uma história que carrega verdades a partir daquelas pessoas que falaram daquele sujeito. E aí tem mais a verdade do modo como ele entendeu o que falaram daquela pessoa sobre ele. É ele ou não? E aí o terceiro item é a verdade que ele decidiu seguir, que ele mesmo escolheu, que pode ser sofrer influências ou não disso que foi falado dele. Então, verdade não existe. Primeiro que a gente não vê a verdade andando por aí, que nem eu te vejo aqui, né? Então, tangivelmente, ela já não existe mesmo. E conceitualmente, ela não existe, ela é existida, ela é falada, criada. Então, tudo isso está sim, Gislene, conectado com o inconsciente. Porque toda essa situação ocorre, né, lá nos pensamentos, lá na mente, lá no inconsciente do sujeito. Agora, se eu te respondi, aí é outra questão. Aí já é outra questão, mas foi muito Não sei bom. se eu Queria consegui. falar mais sobre essa verdade, era isso mesmo. E eu queria ver, né, quem mais gostaria de falar. A gente está aberto, só se Eu manifestarem. posso falar? Por favor, Clara. Oi, Olá. oi, Giovana, obrigada pela sua fala. Pensei em várias coisas. Eu nunca escrevi um conto, nada parecido, mas eu escrevo no Instagram e geralmente é de coisas da psicanálise que me atravessam. Por exemplo, eu tô aqui, eu te escuto, pode ser que eu escreva algo. Mas às vezes eu não tenho certeza de quando que vai vir. Não é uma coisa muito programada. Depende do evento, depende se tem a ver com a minha verdade, né? E Sim. aí vê o que surge. E eu acabei também lembrando do texto do Lacan que eu li recente, que é a psicanálise verdadeira e a falsa. E ele vai dizer justamente que tem a verdade do sujeito e que em análise ele se depara com ela. Então, acho que mesmo que tenha essas três que você citou, que eu achei o máximo, não sei se você que elaborou, se é algo que você viu do Lacan ou de algum psicanalista, mas que não tem como fugir. Em análise, essa verdade vai aparecer, que aí eu acho que fica tem o outro, mas é mais sua do que do outro, entendeu? Assim, não sei se eu também me fiz entender, mas Sim. é algo do inconsciente. O inconsciente tá na cultura, tem esse inconsciente que o Jung fala, não é que é um inconsciente assim, que é do social, mas só que em análise você vê que o inconsciente é seu, o ato falho, quem vai dar conta é você. Então, é uma coisa que não dá para escapar. Uma hora essa verdade vem em análise, tanto que depois você viu, você não desvê mais. E então eu fiquei pensando que esse texto pode, assim, se a Gislaine quiser ler depois, porque a gente lê, mas esquece, né? Assim como eu li recente, eu lembro que tem isso muito bacana da verdade. E, enfim, isso do Instagram são escritas diferentes que eu faço, mas eu vejo que tanto avança na minha análise, como as leituras que eu faço também. É um combo, assim, de coisas que colocam a gente também em xeque, ou com desejo, ou de movimentar. E como que eu vejo que a literatura me movimenta em escrever também, mesmo que seja um comentário. Parece que eu tiro outra coisa dali. Às vezes eu tô com um pensamento quando eu escrevo em outra coisa. E eu digo assim, que bom que não é assim uma coisa que eu amo o Instagram, quero estar lá o tempo inteiro, mas eu sinto que às vezes é uma coisa que vem e eu posto. E acho interessante isso também. Resolvi compartilhar com vocês. Maravilha, muito bom te ouvir Muito falar. legal, Clara. Eu lembrei da sua. Eu lembrei de dois autores quando você falou, que eu gosto muito. Um é o Pedro Nava, né? Que ele tem um livro chamado Baú de Ossos. Eu acho esse nome fantástico, Baú de Ossos.
que são, vamos pensar assim, o baúzinho, né? Os ossos, né? Quer dizer, já morreu, já enterrou, mas está tudo dentro do baú ali, né? As memórias, as coisas que aconteceram. E o outro, você falou, é um combo. Eu gosto também de falar, né? Que é um combo. E eu lembrei da Eneida Maria de Souza quando ela fala que a escrita ou um texto, uma produção textual é uma bricolagem. Não sei se você lembra daqueles quadrinhos que são Cubo é, mágico? Não. não, bricolagem. Ah, sim, Tem sei. uns quadros que são feitos assim, pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho, ele vai fazendo aqui. Tem outro nome também. E aí forma uma imagem toda. Pode ser também um quebra-cabeça, mais ou menos. Pode ser quebra-cabeça. Cada pecinha forma um todo. Lembrei quando tem Corpus Christi, aqueles tapetes que o padre passa por cima na rua, sabe? Que eles pedacinho, pedacinho de coisa, eles formam uma imagem toda. Então, eu acho que um texto é isso, é um monte de pedacinhos que depois vai formar um texto. Depois tem um monte de outras coisas. Então, tem várias obras que a gente pode fazer a partir desse combo. Esse combo pode ser um texto enorme ou pode ser vários contos, várias coisas. Eu gostei do que você falou, me lembrei disso. Queria só falar para você, Gislene, que essa coisa de salvar, eu tirei também da Clarice Lispector, que eu me identifiquei com ela. É. Ah, eu e o Brasil inteiro e o mundo inteiro. É que ela fala assim: escrevo como se fosse para salvar uma vida, a Ah, minha. é a dela. Então, eu achei muito, muito legal, Você assim. sabe, Giovana, eu comprei um livro lá no Encontro Internacional de uma pessoa, e aí ela falou assim, ó, tá escrito, ele fez uma dedicatória, e essa pessoa falou assim, 90% do que está escrito aqui, 99% do que está escrito aqui neste livro é mentira. Uhum, muito legal isso. É, Olha o conceito de verdade de novo, verdade e é, mentira. aham, aí isso, né, então é uma coisa, né. E aí depois também eu vi no Seminário 11, né, que falando da Não é do verdade Manuel de e do Barros isso? desejo. E é, exatamente, ele está fazendo, ele escreveu o livro que Manuel de Barros não escreveu. É assim que Aham. ele colocou lá. Então, não sei se eu achei que era dele, porque a dedicatória não veio escrita manualmente. Ela veio escrita num papelzinho e está falando eu e Manuel de Barros. Legal. Depois eu li, eu não vou dar o nome do autor, porque eu acho que a dedicatória é bem verdade e mentira. Então, é uma coisa minha, né? Que eu estou fazendo essa Uhum. leitura. Então, bem. E depois eu vi também no Seminário 11, né? A verdade do desejo. Eu quero ler também lá no Seminário 11. E também eu queria que a Clara postasse esse livro que ela falou sobre. Tô mexendo, porque eu tô pesquisando sobre o RSI, sabe? E real, simbólico, imaginário, tá tão difícil. Que é real, que é fantasia, que é fantasma, que é. Ah, é muito difícil tudo isso. A escrita, aí vem lá na escrita do Joyce, né, que é isso que você falou do salvar, mas você pegou da Clarice, e a gente está vendo o estudo aí da nossa colega Tatiana, do Joyce, ele escreve, para ele é outra que escrita é a dele. É uma escrita, né? Então são tantas escritas, né? Eu estou cheia de questões. Eu também lembrei do Xerebe, que ele para provar que ele poderia se voltar para a sociedade, reincluir ele, digamos, ele escreveu muito, né, nos diários, e aí é que meio que deixaram, não, ele está mais estabilizado, deixa ele voltar. Então, foi estabilizador para ele, mas também faz laço com o outro, tem uma coisa aí, né, que, a, É para a gente que a pensar, né? literatura. Uhum. Não sei se você. Excelente, Clara, para você lembrar dele. Vamos aguardar então um texto seu sobre isso. Isso. E aí, gente, quem Você mais? pega Marielle, um pouquinho de Gabriela. cada lugar que você já escreveu, vai juntando. Temos outras escritoras aqui também no grupo, mais de uma, se elas quiserem se manifestar. Nessa folhinha, né? Que tá aqui, olha. Ah, acho que a Clara não estava aqui quando você falou da folha que tem aqui no livro de contos. Para falar sobre quem quiser Ah, escrever. tá, sim, sim, sim. Na página 67 tem, né?
a parte em branco, então as escritoras podem. Mas é que tem gente aqui que já publicou, tem pessoas aqui que são colunistas de contos, tem outras que. Sim, Colunista, cara, toda semana tem que escrever. Tem sim. outra que acabou recentemente de publicar um conto. Ai, coisas mais lindas, produções lindas, assim, se alguém É um leque quiser falar infinito. sobre, né? Vamos lá. Quem mais, gente? Vamos lá, vamos articular aqui, fazer arte. Vou falar Parece. Articular. rapidinho. Posso? Com Oi. Era de licença. você que ia falar, que você colocou aqui Manuel de Barros pra gente. Obrigada. Boa tarde, meninos. Eu vou falar porque em seguida também vou precisar me retirar. Quero dizer que eu gostei muito de te ouvir, Giovana, falando do conto. Eu já tinha lido, né, no livro. E depois que você comentou a respeito do caso do João Hélio, também me tocou bastante. É um caso que teve uma grande repercussão. E eu fiquei pensando, escutando você ler hoje, como, como esses fragmentos vão chegando até nós, essas percepções, esses atravessamentos, como eles vão sendo acomodados em nós de alguma maneira, e aí num belo dia eles se transformam numa produção, né? Então eu acho muito interessante, porque você vê, foi em 2017, se não me engano, o caso dele. Já faz anos já, né? Mas foi algo muitíssimo É marcante. 17. Acho que 2017. Eu lembro da repercussão, inclusive, eu acompanhei assim um pouco. E fora isso, todas as sutilezas, né, do próprio conto, assim, que remete também ao nosso infantil. Por exemplo, quando eu li a primeira vez, me remeteu ao meu infantil, né, a minha relação com a minha avó, por exemplo, minha avó materna. Então me trouxe essa lembrança, esse quentinho, digamos assim, né? Eu acho que isso foi interessante no conto, ele despertar as nossas memórias. E que são essas memórias, como diz o Manuel de Barros no próprio livro, que eu acho sensacional o nome do livro, que são essas memórias se não inventadas, né? São as percepções que nós temos do que vivemos, né? E até lendo o seu conto, eu me lembrei de uma percepção minha que, quando eu era bem pequenininha, assim, eu ia sempre passar as férias na casa da minha avó em Prudente, né? E eu achava a casa da minha avó enorme, uma casa maravilhosa, toda de madeira. E eu adorava, e tinha pé de manga, e tinha pé de café, e tinha um monte de coisa naquela casa. E depois de muitos anos, eu já adulta voltei e a casa não era daquele tamanho, a casa era Uhum. pequena, era um terreno pequeno, era tudo muito diferente. Eu falei, não é possível que é aqui que era a casa da avó, não é possível. Então, aquilo foi muito marcante para mim. Quando eu li o seu conto, também me lembrei disso. Então, foi interessante como não tá, eu acho muito bonito assim conseguir condensar uma ideia que é tão profunda num texto tão curto, né? O texto é curto em termos de tamanho mesmo, mas cada composição ali, cada frase remete a gente para outras histórias, para outras vivências. Eu acho isso muito especial. Eu estou começando, eu sempre gostei de escrever, mas eu estou retomando agora também essa escrita que é mais, não é a escrita jornalística, né? Que eu já trabalhei muito com a escrita jornalística. É uma escrita mais autoral, mais poética. Então, agora eu acabei de conseguir publicar um poema na revista Escrita, não, como é que é? Inversos. Eu até postei Aham, fiquei bem contente, uma ideia também que me veio a partir de um fragmento do cotidiano também. Falei, nossa, isso aqui que está acontecendo é tão bonito, acho que vale um poema. E aí virou um poema. E aí mandei e eles selecionaram e foi publicado. Então foi bem legal. Agora eu estou voltando a me dedicar a essa escrita também, né? Então, obrigado, gostei muito. Fiquei pensando nisso, assim, né? Como a gente vai dividindo, vai, como você falou, né? Tirando de dentro, colocando para fora, e como que depois isso volta para nós, né? Com uma outra perspectiva. Uma perspectiva também, eu entendo, de assimilação, de integração daquilo que faz parte da nossa história, né? Até mesmo uma ressignificação, pode ser, né? Só um comentário mesmo, porque eu adorei. Adorei estar aqui com vocês também. Obrigada. Legal o seu comentário, Fabiana. Obrigada. Eu até fiquei pensando assim, nossa, que legal você falar da assimilação, coisas assim, que às vezes
tá dentro da minha cabeça e eu esqueço de falar porque já tá claro. Mas a maneira como eu transmito está claro para quem está ouvindo, né? Isso que eu fiquei pensando, que legal você falar. E aí, esse livro da Natália Borges Polesso, Foi um Péssimo Dia, ele traz esses fragmentos, Fabiana. Fragmentos do dia a dia, assim, que parecem super simples, que a gente passa batido, conforme é o seu poema, coisas que às vezes a gente passa batido, uma escova de dente, todo mundo usa, e pronto. E transforma numa coisa engraçadíssima. E você dá muita risada, às vezes você chora, muito engraçado. Assim como o seu poema, né? Que eu acho que depois você pode pedir para a Gislene colocar aí pra gente, ler. Como que esse daqui eu tô falando de coisas engraçadas, mas o seu eu falo de coisas assim que, nossa, que deixa a gente assim todo tocado, é uma coisa romântica, uma coisa muito bonita que a gente fala, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso. E é tão gostoso quando isso nos atravessa, nos acrescenta esse, eu não- Uhum. enfim. Mais alguém? Camila? Eu fiquei pensando quando eu li, e aí depois que você disse, Giovana, que você chegou a ver alguns artigos, reportagens, né? E como que, em meio assim de tanta leitura de tragédia, de violência, de agressividade, o texto acabou falando de amor. Olha, é mesmo. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Como é possível, né, no meio de um cenário assim tão árido, né? De um cenário assim tão agressivo e tal. E aí o final é falando de amor. E eu acho que essa foi a parte assim que mais me tocou do texto. Porque sempre é uma saída para o sujeito, né? Mesmo que aquela marca psíquica tenha virado um trauma. Então, acho que a saída aí que eu coloquei foi essa, né? Sim. Me veio agora também isso. Foi bem legal o seu comentário, assim, fiquei. Inclusive, a É Camila mesmo. colocou lá, né, uma frase no final do texto. Como que é aquela frase, Camila? Boa Do pergunta. singular? Opa, O que aconteceu? boa pergunta. Ah, meu Deus. Foi Porque a gente tá te vendo. Tá Uai, vendo vocês duas. ó, sumiram. Todo mundo Deu aqui. deu uma travadinha aqui na minha tela, mas vocês estão É, vendo, para então mim tá também bom. tá É porque a gente está tranquilo, eu aqui tô vendo todo mundo. no espaço da biblioteca. A extensão da biblioteca do Fórum está sendo hoje aqui, no consultório da Camila, que tem uma biblioteca, que tem um espaçozinho, né, Camila? Sim. E a gente está com o note da Camila. E ela ligou aqui o celular, apagou tudo para ler a frase. E a gente está tentando aqui mexer, mas. Aí, Obsolescência programada. Voltou. aí ela está procurando a frase, porque ela. E tem tudo isso, tudo a ver com esse amor, né, Camila, que você falou. Uhum. Eu coloquei assim, um texto sensível e potente, que nos convida a refletir sobre as marcas deixadas pela história e os modos singulares de elaboração de cada sujeito. Uau! Muito obrigada, Camila. Eu não li o seu texto, Giovana. Se tiver como compartilhar ou a venda do livro. Ah, tem sim. Depois a Giz tira uma foto, deixa eu ver, né? Daqui, Giz. O E que posta. você Eu leu digo a só Gislene. uma parte, né? Uhum. Eu entendi assim. Ah, você diz o Tudão? O É, eu queria tudo, né? original, vamos dizer assim. Ah, tá. Porque ele tem 11 páginas. Então, como ele não foi publicado ainda, eu envio em Ah, breve. não foi publicado? Não, ele não foi publicado ainda, Mas qual porque texto vocês estão falando? Esse, só que o original. Isso, né? o texto original desse aqui tem 11 páginas. Esse aqui foi compilado para participar do concurso da Comala, Ah, tá, entendi. né? E eu Não, escolhi as mas eu partes que falo, mais me chamavam atenção, né, é o no seu, né? texto. Ah, você diz que aí não tem tudo do seu texto original. Não, aqui não. Aqui foi o que me Ah, marcou muitíssimo, que foi essa história de violência. isso que a Fabiana falou.
e você também, no trauma. Enfim, eu fiquei pensando de quem sofreu algum abuso sexual e vem contar na clínica, que não tem certeza se aconteceu ou não. Não é? Realmente se perde uma parte da verdade. É tão, como a Fabiana falou, era tão grande a casa, e aí eu fui lá, era tão pequena, e aí fica esse sujeito sofrendo, porque não sabe se aconteceu ou não, não é? E às vezes não importa se aconteceu ou não, não é as marcas que ficaram, aí você vai falar disso, né, nas sessões, não é? Mas é muito curioso, né? E o Freud já falava isso de algumas mulheres, né, que não Isso. sabiam, e E é verdade. curioso disso que vocês estão falando. Gente, Mariana, você tá aqui? Não tô enxergando, não tô vendo ela. Sim, a Mariana tá. Ela fez um comentário aqui, deixa eu Tô ver. aqui. É aqui. Tô com o vídeo desligado, mas eu tô aqui, meninas, ouvindo vocês. Tô adorando. Você falou que tem um livro, Mariana. Esse livro que a Giovana tá falando hoje, do conto dela, eu tenho. Uhum. Ah, sim. Aí, por isso eu postei, se a Clara quiser, depois que eu entendi que é esse livro que ela não Eu conseguiu ler, quero. né? Uhum. Aí eu empresto. Tá bom. Isso. E se a Giovana quiser compartilhar todo também. Também. É porque você ainda vai publicar, né? Então não pode, tá? Aquele Por outro ainda enquanto. não, mas esse É. sim. Só o texto a gente tira uma foto depois e pode postar lá, né, no grupo. Mas depois, se você quiser ver todo o livro, né, Clara, aí você pode ver com a Mariana ou com todas nós aí podemos Sim. te emprestar. Se você quiser, pode comprar no site da editora Comala, que foi um sucesso de vendas. Tivemos até royalties. Fiquei toda emocionada com isso. E depois também cadê eu tinha, a Fabiana saiu? Não, né? A Fabiana tem que, Tô aqui. né, vai e Tá aí. volta. Eu não sei que nós não estamos vendo aqui, né, Camila? É diferente o dela. Eu ponho a mão, desregulo aqui tudo. É porque a gente pode ver assim, Ah, ou ela está pode aqui. ser. Assim, eu estou acostumada a olhar o meu assim. Obrigada. Fabiana, o seu texto já foi publicado? Esse foi publicado na revista Inversos. Ah, Acabou tá. de ser publicado agora, recente. Tá. Então, porque Cafézinho. quando a Giovana falou que tem várias escritoras, né? E possíveis escritoras, E eu achei interessante. Fiquei curiosa para ler o seu também. eu mandei para você no WhatsApp, tá? Para você e Tá. para Camila. Recebi aqui, obrigada. Bom Mas demais. Ah, mande o então texto e a Tá vendo? revista. Eu tô aqui mandei. imaginando, ela já está Mandei a aqui capa da bem. revista e o texto para ela. Ah, que lindo. Ótimo. É, Muito foi obrigada. um fragmento assim do cotidiano. Obrigado, Clara. Obrigado. Eu até postei, você viu lá no Instagram, né? A Carla viu. Acho que a Clara viu no Instagram. Quando eu Agora eu coloquei. não tenho certeza se Eu coloquei, eu. até vou colocar depois ele de novo. É que eu entrei só nos stories, assim, o dia que eles falaram que foi postado, né? Certo. Tá ótimo. Mas é bacana, a gente vai. Seguimos Isso. aprendendo aí muito sobre isso. Inspirando também, né? Porque é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de ler, depois de fazer circular aqui essa leitura, ou então sair daqui inspirada para ler mais, né? Eu acho Uhum. que a leitura, eu gostaria de escrever assim que nem vocês, sabe? Mas para mim também é meio difícil escrever. Nossa. Às vezes eu fico Tem que pensando colocar no aqui, papel, né? Tem que colocar no escrever. papel, né? A Giovana falou, falei, daqui a pouco eu vou pegar essa folhinha aqui e vou. Porque eu Pensar tenho alguma vários, coisa. mas que nem no caso da Giovana aqui, ela fala sobre a dor é desconstruir aquilo que se agarra, né? Uhum. Que eu achei muito interessante esses recortes e tal. Todos nós temos, né, Giovana, né, Fabiana, né, pessoal? São tantos recortes, e aí tem que juntar isso, organizar. A escrita é uma forma de organizar, né? Que nem a Giovana fez um Uhum. textão, que nem ela falou. E depois ela organizou num texto menorzinho, onde foi, né, premiada. Eu acho que salvou, né? Isso é uma salvação. Porque senão a gente fica com esses textões aí, ó, desorganizados. Eu tenho tantos escritos que. A Giovana já corrigiu um escrito meu de muitos anos atrás, olha que coincidência. Nunca saiu lá da forminha. Então, só que é diferente, né? Aqui, nesse momento,
depois de uma análise, pensando numa ética da psicanálise, realmente a gente chega num ponto que você consegue. Eu acho que é possível pegar essa dor, essas dores, e transformar numa coisa, numa poesia, num conto, num texto. Eu acho isso gera muito entusiasmo, né, para gente que tá na formação, ou está aqui, né, lendo, tô na leitura, que não é uma lei dura, é uma leitura, é uma lei que dura, né? Aí isso me leva a pensar no complexo de, sabe? É assim, são coisas que você vai lendo e vai costurando, né? Costura com uma coisinha da análise, costura com uma coisinha da freudiana, lacaniana, e o que veio além disso, além dos limites. A Giovana falou do limite, né, Giovana? Da leitura terna, Sim, né? do litoral, é. Do litoral. Isso, Isso. fronteira, limite, litoral, isso mesmo, Giz. E a Marielle? Interessante que. Já ia falar agora. Que interessante que no artigo que está na revista, né? Tem as formiguinhas e tem o desenho do símbolo, né? Uhum. Assim, é um crochê, não sei, uma faixa. É, esse símbolo é bem interessante, que é essa coisa que você disse, né? Entre saber, satisfação. Ah, você foi Como o também lá mar, como o É, movimento do aquele texto é sol. maravilhoso também. Realmente, esse desenho vou mostrar aqui, né, já que você comentou, essas formiguinhas é que saem, né, sai da banda, sai para fora, né, sai desse, dentro fora, elas conseguem. Mas também tem a ver com um fragmento do dia a dia, né, que eu escrevi, que era o caminho, né, que eu segui as formigas e cheguei até um determinado destino. Clássico, se tiver uma correição de formigas, a gente vai acompanhando elas e ver até onde vai dar. Certamente vai dar uma coisa bem gostosa. Um bicho morto, gostosa para elas. Um doce, uma flor que elas vão lá, né, tentar pegar. Coisa gostosa, quando você falou, eu lembrei, não sei se foi nesse texto ou se foi Giz, no eu não outro. tô ouvindo seu áudio. Não? Falhou? Vocês estão ouvindo? Eu não tô. Eu tô ouvindo, Tá mas desde o ouvindo? começo tá Eu baixo, não mas estou eu ouvindo consigo ninguém. Então sou ouvir. eu. Tô vendo Tá que a Clara tá baixo de falando, novo? peraí. Ah, Então é o seu, Giovana. Tirei e coloquei de novo o fone, só isso. colocou. Tá bom, dentro e fora, tem que fazer isso mesmo. Sim. É. Eu lembrei que você falou de uns canudinhos que colocava recheio dentro. Foi aqui nesse conto ou foi no desse das formiguinhas? Docinhos de São Paulo, aquele docinho de coração. Você falou de gostoso, lembrei. Eu acho que eu coloquei, sim. Foi nesse daí, né? Nesse texto É aí. é aqui na Poena. Ah, foi na Poena, né? É, das formiguinhas. E do caminho que ela citou aqui também, né? A mãe seguiu o fluxo formigal, achei engraçado isso, que a mãe Uhum. seguiu o fluxo formigal e achou, porque o menino roubou uma lata de leite condensado e deixou no guarda-roupa, e a mãe seguiu o formigal e achou a lata dentro do guarda-roupa. Isso mesmo. E essas formiguinhas é bem a gente trabalhando aí no nosso processo de análise, né? Entre esse saber, satisfação. Saber satisfação. É verdade. Fala baixinho. Ai, isso mesmo. E aí, Gi, o que mais você gostaria de pontuar? Mais alguma questão, gente, a respeito do texto, do Meninas, eu nem livro, da sei. A gente, escrita? a gente já tá indo lá pra Já. Poeira, né? É.
Então, mas é assim, né? Vai, volta. Vai, volta, vem na cabeça. Eu gostei desse movimento aí que todo mundo fez, foi lembrando. Isso, vai articulando. Lembrando também que é a capa do Seminário da Angústia, né? Que não é sem angústia Não é os sem Assim, movimentos que a gente faz, né? isso, exatamente. Mas eu acho, e pode dizer, Giz. não, eu acho que agora vamos ouvir mais um pouquinho. O que que você tem a dizer? Eu ia ler um pedaço esse final aqui, né? Já que Ótimo. citamos aqui. Uhum. O último parágrafo do artigo que eu escrevi no Boletim Apoena, que chama-se Rememorar é o exercício de compreensão no agora. Fala o seguinte: seja como forem as recordações e os causos. Leonardo, Ramona, Natália, Senhor Adolfo, os personagens, né, daqui. Todo sujeito passa pelos três momentos da tríade do tempo lógico: recordar, repetir e elaborar, permitindo a cada um fazer o seu caminho ou descaminho perante o encontro com o desejo. Nesse caso, através da leitura, reconhecendo-se enquanto sujeito desejante e de direitos. Não só da leitura, mas também da escrita, né? Então, Exatamente. mais um jeito da gente aí fazer um caminho, descaminho, é desfazer aquilo que é tão congelado, que foi passado para gente como o único verdadeiro, como não o único e verdadeiro, mas como o melhor e verdadeiro. O melhor e verdadeiro. Ficamos aí com o verdadeiro. A Fabiana teve que sair, ela falou aqui, ó, que precisava Já falou sair, no foi muito chat? especial, adorou pela partilha, Giovana, linda tarde. E linda tarde, Uhum. queridos. E a gente queria fazer uma foto com todos, a Camila ia fazer aqui, não sei se a Marielle Vamos fez, lá. Hum, sair, vamos ficou ficar faltando, bonita. então, a Ilza e a Fabi, o pé minha. Depois a gente faz a Marielle sabe fazer um Sabe? recorte cole muito engraçado que ela fez uma vez que a gente fez cartel. Eu, Ah, você, então tá. ela, Tati, lembra? Eu faltei no evento, ela me pôs lá na foto, assim. Ah, então tá, Marielle é com você, viu? Colocar a Fabiana? A Fabiana e a Ilza que estavam, né? Você pode pôr de lado, assim, sabe? Bem, É, dá para pra não ver que foi um aparecer. Fabiana recorte, e a né? Ilza. É. Mas eu Uhum. interrompi aqui, fiz esse, né? Porque eu tava aqui, Camila, tira foto, Camila, tira foto. E quando a Fabiana saiu, ai, eu falei, gente, Esquecemos. não deu tempo. Mas por isso que eu interrompi. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre o texto, Mariana, tá tudo bem por aí? Fiquem à vontade. Ou se vocês acharem que, né? O que você. Tá tudo bem? Esgotamos o assunto? Não, né? Claro. Mas esgotamos a Não palavra. vamos fazer isso, Giz. Não vamos esgotar o assunto. Vamos Não, deixar um pouquinho para que a não. gente possa falar várias vezes, igual em análise, várias vezes sobre isso. É, mas então, Giovana, se ninguém mais quiser falar nada, vou começar a falar, né? Que foi muito gostoso, foi livre, essa é a essência dessa biblioteca, tá? A gente chegar aqui, ler, escutar, falar se quiser, não falar, e eu sei que de alguma maneira cada um sai daqui tocado, né? Para fazer a sua escrita, né? Então vamos utilizar a folhinha que está aqui, né? Quando Folha a em gente branco. puder, a folhinha em branco, ou outras folhinhas, porque eu acho que isso é muito interessante, muito legal. E só tenho a te agradecer, viu, Giovana? Né? Te agradecer porque você também colocou aqui, né? Desejo na sua dedicatória, é isso. É, a biblioteca circulatória, ela é um desejo, né? E é isso que está sendo hoje, né? Mais uma vez compartilhado aqui com vocês, né?
com você, Giovana, que compartilhou sua leitura conosco. Muito obrigada. Aí eu deixo agora para você falar o que você quiser, fique à vontade. Marielle tirou Obri- foto. Obrigada, Você Gislene. não tirou? Camila, vocês não tiraram a foto? Não, eu quero Eu fotos printei, eu agora. fiz um print aqui. Vamos ver se Vamos ficou lá. salvo. Diga, Giovana. Eu agradeço assim, esse momento, né? De deixar bem à vontade também para falar. Eu admiro o seu trabalho, Gislene. Nós temos produções profícuas que pode virar texto, né? E nós estamos fazendo novamente aquele estudo, eu, a Clara, a Ilse, que é a leitura do site do campo lacaniano, sobre os regimentos, sobre o que é membro de escola, lembra disso que nós fizemos há alguns anos, Sim, né? E eu admiro também o seu trabalho, como você coloca um desejo em prática e segue, né? Isso foi muito interessante, né? Foi visto assim, não só no, nós duas estudando, mas também no Seminário 7, agora Biblioteca Circulatória. Que nome mais lindo, gente, que nome mais adequado, eu achei, para é. esse tipo de atividade. Então, obrigada por me convidar para falar de um conto que me é muito caro. E obrigada pela participação também de todas as pessoas aqui, né? Então, as que entraram e saíram, que cada um ficou do jeito que pôde e a seu próprio modo contribuiu. Obrigada, Giovana. Obrigada, meninas. E a gente se encontra agora no próximo. Que dia vai ser mesmo? Que eu esqueci. Sempre é o terceira segunda, É, dia 21 de setembro. 21. e a gente vai postando e conversando, né? E muito obrigada a todos vocês, tá bem? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, 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 meninas. obrigada, Wayne. Obrigada, Giovana. Até mais.